Oi, pessoal, gravando o comecinho da aula, então, tá? Tava fazendo com o pessoal ao vivo, mas que não ficou gravada, né? Então, geralmente acontece disso que a gente acaba esquecendo, se empolga, cumprimentando, e a gente acaba esquecendo de gravar, tá? Mas que agora vai essa partezinha para vocês, anterior à outra já gravada, tá bom? Então, só um pouquinho a gente já entra aqui. Então, olha lá, pessoal. Então, hoje é mais para falar dessas principais ordens de insetos, né, que a gente já vem batendo em cima, mas que, como eu disse, né, lá para o site e para a Bianca também, que a gente, logo que voltar aí presencial, a gente vai captar tudo isso e vai ver ao vivo e a cores, pessoal, tá? Então, a gente vai trabalhar muito com isso aí e vai realmente ficar um pouquinho mais expert nesse assunto, então, tá? Então, trabalhando aí com essas principais ordens de insetos, a gente tem que falar ali do começo em que a gente separava, então, essas ordens de insetos, né? E aqui a gente tem, então, uma primeira ordem, que são os tissanuros, né? Principalmente. A Arqueognata, a gente tem essas traças saltadeiras, né? Mas a gente quase não as vê, né? A gente tem mais costume de ver essa tissanura aqui presente, que a gente chama de traças de livros, tá? Uma das características que a gente tem, então, desse grupo, dessa ordem aqui de inseto, das traças, é que elas não possuem asas, tá, gente? Então, é uma característica típica aí desse grupo, que não possuem asas, então, tá? Além do que, a gente também tem esse grupo como não possuindo a metamorfose no seu ciclo de vida, tá? Outra ordem de insetos, ortóptera, né? Não poderíamos, o ortóptera é quase que o modelo dentro de quando a gente fala de insetos, né? De aprender mais sobre insetos, o ortóptera é o modelo que nós temos, né? Para basear toda, ou seja, divisão corporal, estruturas corporais, apêndices corporais, ele serve de modelo, então. Então, ortóptera vem aí, ó, de orto, reta, e ptera, asas, então, né? Um inseto de asas retas, então, tá bom? Então, todos esses indivíduos aqui, sejam gafanhotos, grilos, as paquinhas, as esperanças que têm aquelas asas em formas de folha verde, né? As taquarinhas também são representantes, então, de ortóptera, tá? Normalmente, taquarinhas são bastante confundidas com bicho-pau, tá? Mas não é. Então, normalmente a gente tem esses bichinhos aqui numa cor mais esverdeadinha, ou até mesmo cor de folha seca, tá, gente? Por isso que muitos confundem ele com os bicho-pau, tá? Mas que eles também, então, são dentro desse grupo dos gafanhotos, então, que é ortóptera, tá? Para a gente, uma característica também que é de ortóptera, gente, é ter esse tipo de asa tegmina, ou então o que a gente fala que é pergaminácea, né? Então, a gente já falou um pouquinho sobre asas, sobre estruturas externas, né? A morfoanatomia, então, desses insetos, e aqui a gente vem fechar mais, e depois a gente vai, então, dentro de laboratório ou de sala de aula, a gente vai aprender especificamente ali de cada grupo e as suas peculiaridades e as suas características específicas, tá? Então, temos aí a asa tegmina, então, sendo uma característica desse grupo, então, tá bom? Isóptera, outro grupo bastante importante, e que são os cupins, tá? Então, não tem erro. Os isópteras, então, olha, possuem asas membranosas, tá? Então, é uma característica desse grupo também, tá bom? E que ele, junto com outros, com outra ordem, né? Que são os himenópteros, eles também têm hábito social.
e asas membranosas como características aí, tá? Hemíptera, então, a gente já falou dessa ordem hemíptera e que nós temos, né, algumas subordens aí. Então, aqui, dentro de hemíptera, a gente só está falando, nesse momento, da ordem heteróptera. Hétero, então, já leva ao quê? A uma asa diferente. Hétero, iptera, asa, hétero, diferente. Então, uma asa constituída ali diferenciada, onde ele tem uma parte dessa asa esclerotizada e o restante dessa asa é membranosa. Então, é uma asa do tipo hemiélitro, tá? Baratas d'água, mesma coisa. Nós temos uma parte esclerotizada e depois nós temos uma partezinha fininha ali, tá? Então, dentro da ordem hemíptera, nós temos a heteróptera, mas também nós temos quem? A homóptera, homo, igual, asa igual. Então, dentro desse grupo de homóptera, nos hemíptera, nós temos o quem com essa asa que é tipo tegmina ou membranosa? Nós temos as cigarras, então, diferenciadas, nós temos algumas cigarrinhas e as cigarras, né? Que vão apresentar essas asas diferentes das primeiras, que são as heterópteras, que tem a asa constituída de dois tipos, por isso que é hemiélitro. Asa dura misturada com a membranosa, mas aqui a gente só vê membranosa. Então, se a gente pega essas cigarras aí, que tem a asinha membranosa, a gente vê que é uma membrana lisa, né? Não toda ela inteira é. Ou então até mesmo tegmina, mais parecida com um pergaminho, com um papelzinho, tá? Então, é uma diferenciação dentro dessa ordem, onde nós temos, então, heterópteros e homóptera, diferenciados, então, pelo tipo de asa que eles têm, tá, gente? Coleóptera, né? Cóleo, estojo ou caixa, e pterasas. Então, essa asa diferenciada, totalmente esclerotizada, esse primeiro par de asa, ao qual a gente chama, então, de élitro, tá? Formando aí um estojo, né? Que quase que cobre o corpo desse animal, né? Tem todo o abdômen aí recoberto por essa asa que é esclerotizada, é dura, é firme, né? Bastante firme e que constitui o primeiro par de asa, característica dessa ordem, tá? Lepidóptera, outra ordem que a gente sabe que quem compõe essa ordem, então, são as borboletas e as mariposas, tá? Asas, que tipo de asas? Lépido, tá falando aqui, asas que têm escamas, então. A gente sabe que essas asas são recobertas de pequeninas escamas, e essas escamas, muitas vezes, elas vão ser compostas por cores diferentes, tá? Então, nós temos escamas mais enegrecidas, por exemplo, nessa, enquanto que as escamas mais centrais são azuis, né? E assim, conforme as cores que essas borboletas ou então mariposas vão apresentar, né? Sabemos que as cores vivas estão mais relacionadas às borboletas do que às mariposas, uma vez também que o hábito de vida desses insetos aqui são diferenciadas. Algumas são mais noturnas e as borboletas a gente sabe que são mais diurnas, né? Então, membranosa e do tipo escama, né? Com escama. Escamosa é o tipo de asas, então, de lepidópteros. Hymenoptera, um grupo grande e considerado, né, insetos sociais, assim como o tissanura, tá? Que são os cupins lá em cima. Então, hímeno vem de membrana, também remete a essas asas, então, membranosas, sejam vespas, marimbondos, formigas e também as abelhas, então, fazem parte aqui desse grupo Hymenoptera, tá? Formigas, mas formiga não tem asa.
Tem sim, momentos de acasalamento, né, que é esse momento de reprodução. Então, fêmeas e os machos vão fazer o voo nupcial e nesse momento é necessário as asas. Então, findado esse momento, né, então todos caem por terra, então, perdem essas asas que não são mais necessárias e vão então para suas colmeias, para sua colmeia ou para o seu ninho, então, né? Então, isso acontece bastante, inclusive com cupins também, tá? Então, e o tipo de asa, tal qual dos cupins, também é membranosa. Tá? Deixa eu... E em Minóptera, então, aqui o que vai dar essa característica aí, principalmente de asas, né, que a gente vai ver depois separadamente, são essas asas membranosas, então, tá? Ordem Díptera, díptera de 2, iptera asas. 2 asas é a característica desse grupo, tá? Porque eu posso procurar o segundo par de asa aqui, que eu não vou achar uma outra asa por baixo disso. Mas vou achar o quê? Os balancins, gente, que são asas modificadas, então, nesse grupo, tá? Então, o tipo de asa aqui que a gente vê é membranosa também, tá? Então, essa membrana lisa, mas o segundo par de asa tá lá embaixo, pequenininho e modificado em forma de halter, né? Que a gente chama eles de balancim também, tá? Halter ou balancim. É o segundo par, né? Em forma mesmo de um halterzinho daqueles de peso que a gente levanta, né? Que tem ali um modelinho de clava, né? Bem pequenininho de cada lado do corpo, abaixo do primeiro par de asas, então, tá? Bem característico, então, dessa ordem díptera. Blatódia, né? Então, baratas aí, blatódia ou blatare, chamada antigamente. Então, blatódia, blata vem de achatado, já devido a essa forma corporal, né? Mais deprimida, né? Achatada, então, desse corpo. Algumas espécies de barata aí são muito mais ainda, apresenta essa asa aí como cobrindo bastante o corpo desse animal, e quando você vai olhar por baixo, o abdômen é uma coisa muito fininha, muito deprimida mesmo, tá? Então, a gente tem essa asa bastante achatada, esse corpo, essa estrutura corporal bastante achatada, tá? Que é uma característica delas. E outra, o tipo de asas que a gente encontra aqui também é o tipo de asa pergaminácea nesse grupo aqui, tá? Então, a gente está mais acostumado a ver essa barata americana aqui, que é a mais doméstica, tá? Mas que a gente já percebe a partir dessa uma que a gente mais costuma enxergar, que ela já tem realmente esse corpo bastante deprimido. Ordem Mantódia, então aqui nós temos os louva-a-Deus, tá? Então, mantis, olha, mantis vem de profeta, né? Então, por isso que a gente fala louva-a-Deus, o nome mais popular. Já devido o primeiro par de apêndices locomotores aqui, né? Estarem sempre em posição de parecer de prece, né? Então, são pernas que são raptoras, né? Que vão raptar, né, a sua presa e tudo mais. Então, essa é a característica e que demanda aí parte do nome desse animal, né? Profeta, porque vive em prece ali, né? Então, bem bonitinho aqui também. E são insetos, então, que vão possuir também uma asa que é do estilo pergaminosa ou pergaminácea, né? Ou ainda, como é que é ali em cima? Nossa, gente do céu, do tipo, vamos achar lá, que eu acabei de falar aqui, né? Pergaminácea, ou então ela olha só, que tristeza, me dando apagões, hein, gente? Deixa eu ver se eu vejo aqui em cima aqui, para lembrar que é muito chato ficar com esse negócio de esquecer, né? Tegmina, tá, gente? Tegmina, ou então
pergaminácea, tá? Bom, aqui, odonata. Então, temos as libélulas aqui participando desse grupo das odonatas e a gente tem odus de dente, gnata de maxilas, uma vez que esses animais aqui, em momentos a fase de vida em que eles se encontram de ninfa, são exímias, então, carnívoras, tá? Consomem, então, como alimento, peixes pequenos até. Então, são animais bem devoradores mesmo aí, tá? Tipo de asa, membranosa, olha, lisinha, não tem escama, não tem nada, membranosa, o tipo de asas aqui, tá? E aqui mostrando algumas subfamílias, né, ou subordens, não me lembro direito, tá? Onde nós temos, então, a fase juvenil, então, de ninfas, que esse momento elas são aquáticas, então, tá? São aquáticas, estão lá, tem essa alimentação carnívora, bastante, tem esse aparelho bucal, né, as mandíbulas ali, muito bem equipadas, então, para fazer, então, esse tipo de alimentação que é mastigar mesmo, né, carnivoria. Então, a gente tem aqui duas ninfas de espécies diferentes, né, em que elas apresentam aí essa fase larval totalmente aquática, tá, gente? Então, por isso que essas asas aqui, ó, estão bem pequenininhas ainda, não estão desenvolvidas e estão passando por esse ciclo de crescimento e de metamorfose, tá? Nesse momento, elas respiram, então, por brânquias, tá, gente? E aí, depois, quando elas estão adultas, elas vão respirar por traqueias, né? Que é, então, um órgão mais específico para se respirar em ambiente terrestre. Opa! Espera lá só um pouquinho. Subiu. Ordem Neuróptera. Esses insetos são bem pequenininhos, tá? Principalmente crisopídeo, tá, gente? Então, neurópteros são bem miudinhos quando adultos, aí cerca, se chegar a 2 centímetros, 2,5 centímetros, bem bonitinhos, esverdeadinhos, tá? Possuem aí, eles fazem a ovoposição de ovos muito bonitinhos, né? Colocam aí, ali em alguma vegetação específica, tá? Que normalmente esse ovinho tem um pedúnculo fino, erguido, e o ovinho fica na ponta. Muito bonitinho, tá? Os ovos desse inseto, e que né? Neuros vem de nervura, devido a algumas nervuras ali, né? Que são expressadas nessas asas, e que compõem, então, o nome desse grupo aí, e que é bastante importante que a gente dá ênfase a essas mais importantes ordens, tá? Dermatra, as tesourinhas que vocês reconhecem. Derma quer dizer pele, ptera asas, então é uma asa em forma de pele, onde a gente nota essa asa aqui, ela não ultrapassa ali muito o tronco, não recobre o abdômen, tá, gente? Também tem essa asa esclerotizada também, tá? Uma asa bastante dura aqui no começo, tá? Chamada asa braquiélitro, porque ela é uma asa curta, não cobre ali esse abdômen, e que esses animais também, esses insetos, a gente consegue ter uma diferenciação entre os sexos, conforme a gente analisa os cercos também, que presente aqui, né, esse último segmento abdominal, que é diferenciado entre machos e fêmeas, tá? E que, então, o que caracteriza normalmente quando a gente fala em dermátera, a gente lembra de tesourinha e a gente sabe que são esses insetos aqui e que eles vão possuir essa asinha aí mais diferenciada e mais esclerotizada também, tá? Que muitos tratam, então, essas asas também como sendo o primeiro par de asas como élitro também. Por isso que, no geral, quando a gente faz uma pergunta quais insetos possuem asa tipo élitro, eu considero os coleópteros, que são, né, os besouros, e incluo também Dermátera como tendo esse primeiro par de asas como élitro também, tá?
Eu acho que o que estava faltando era até o Donata, né? Fui até para frente. Talvez no outro vídeo vocês continuem vendo o mesmo que eu falei, tá, pessoal? Então, olha, era esse pedacinho de vídeo que estava faltando, tá, pessoal? Acho que eu já estava empolgando de novo e dando a aula inteira, tá? Então, assim que eu fizer a compilação desses dois vídeos e juntar eles, aí então eu anexo para vocês, então, tá? Gente, tenha um bom final de semana, um bom descanso. Aproveite, então, um pouquinho mais da semana que vem, que acredito que ainda continuaremos em AD, e que dê tudo certo para vocês se organizarem, então, para a gente ter as aulas aqui presenciais, tá? Venham com cuidado, tá? Vamos nos cuidar dentro da sala de aula e vamos aí fazer essas aulas presenciais da maneira que tem que ser, né? Para que vocês aproveitem o máximo possível dessas disciplinas que nós temos para findar o curso de vocês, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana. Até mais.